não adimplidas e os demais procedimentos de praxe. Ok. Em discussão, em votação, como vota Leão Diniz, conselheiro? Com o relator. Conselheiro Napoleão? Com o relator. Conselheira Doris? Com o relator. Conselheiro André? Relator. Conselheiro Alberto? Relator. Aprovado conforme o voto. O último processo é o 1343 do... O penúltimo, né? É o Pois é o 15.951/2019. O oitavo. Também é um despacho cautelar que eu trago para referendo do Pleno, que exarei o despacho 1048/2019 do processo de representação oriundo da Coordenadoria de Análise, Atos, Contratos e Convênios, Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, determinando a suspensão cautelar do pregão presencial 7/2019, no valor estimado de R$ 1.141.501, realizado pela Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins, bem como de todos os atos subsequentes. No caso em questão, os responsáveis realizaram o procedimento licitatório, mas não alimentaram o sistema SICAP-LCO, descumprindo assim o disposto na Instrução Normativa 3/2017, bem como deixaram de apresentar justificativa quanto às quantidades propostas para o pregão, como levantamento de gastos e realização realizados em anos anteriores. Assim, trago a minha decisão para ser referendada por esse colegiado e os demais procedimentos de praxe. Em discussão, em votação, como vota Leão Diniz, conselheiro Napoleão, Com o relator. conselheira Doris, Com o relator. conselheiro André, Com o relator. conselheiro Alberto, Com o relator. aprovados conforme o voto. E o penúltimo processo é o 1343/2019. Tá, esse processo aqui também é um requerimento 1/2020, juntado no processo 1343/2019, que possui como objeto pedido de realização de inspeção no sistema carcerário do Estado do Tocantins, objetivando aferir a capacidade técnica operacional das empresas vencedoras no certame licitatório pregão eletrônico 127/2018, contratadas para fornecimento de alimentação pronta aos presos recolhidos no sistema carcerário. Determinei a realização de inspeção na Secretaria de Cidadania e Justiça, a fim de verificar a capacidade operacional das empresas contratadas por meio do certame licitatório pregão eletrônico 127/2018 para servir refeições prontas aos presos do sistema carcerário do Estado, mediante visitas in loco por amostragem nos presídios, casas de prisões, locais onde são servidas as refeições, objetivando aferir se os serviços estão sendo prestados a contento, bem como esclarecer as dúvidas levantadas por meio do parecer técnico 325/2019, evento 15, uma vez que os fundamentos do citado parecer se basearam somente em demonstrações contábeis, ausência e ou intempestividade na juntada do alvará sanitário. Então, é um requerimento, como foi mencionado, para a gente tentar fazer esse levantamento lá, né, junto a esses. Vai ser uma amostragem, pelo menos os principais. Né? Ok. Em discussão, em votação, voto conselheiro Leão Diniz, Com o relator. conselheiro Napoleão, Com o relator. conselheira Doris, Com o relator. conselheiro André, Com o relator. conselheiro Alberto, Com o relator. aprovados conforme voto. A Vossa Excelência tem dois processos, o 142/2020 e o 143/2020. Esses processos são da Corregedoria. Então, eu trago esses dois processos. O primeiro trata-se da 142/2020. É o Plano Anual de Correição. Senhor presidente, já foi disponibilizado aos gabinetes dos relatores, bem como do Procurador-Geral. E esse plano, quer dizer, há tempo, eu disponibilizei isso desde do ano passado, né? Então, não me foi encaminhado nenhum apontamento, nenhuma sugestão. Então, eu acho que não precisa ler. Se precisar, eu faço a leitura do
Em discussão. Em O votação. plano, esse é o plano? É o plano. anual É. de correção. É só a colocação que eu já fiz antes, que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de cumprir as contas de 2018. Vamos tentar cumprir, claro, porque ainda não chegaram nos gabinetes. Uhum. Só Uhum. essa colocação Uhum. que eu já, inclusive, fiz pessoalmente ao conselheiro, que a minha assessoria também agoniada me passou para que a gente... A questão de falta de pessoal aqui está assim, só apenas gritante. para registrar, A né? gente vai aprovar, se for aprovado aqui, mas a gente vai ter a cautela de acompanhar todos esses... Os andamentos. os né, pra andamentos. Mesmo assim, eu acho que vocês estão falando de 2018. Antigamente a gente falava de anos mais, a coisa avançou bem, né? E eu voto pela aprovação. Ok. Conselheiro Leão, como vota? Pela aprovação. Conselheiro Pela Napoleão? aprovação. Conselheiro André? Pela aprovação. Conselheiro Alberto? Pela aprovação. Aprovado, conforme voto. E o 143, 2020, conselheiro? O 140 2020 é o relatório semestral de atividades. Também ele foi disponibilizado no SEI, as relatorias e a Procuradoria da Corregedoria, sabe? O relatório semestral. Então tá. Em discussão, em votação, conselheiro Leão Diniz, Pela aprovação. conselheiro Napoleão, Aprovação. conselheira Doris, Pela aprovação. conselheiro André, Pela aprovação. conselheiro Pela Alberto, aprovação. aprovado conforme voto. Senhor presidente, eu queria só fazer uma colocação aqui, referente à Corregedoria, que nós avançamos muito mesmo, esse ano que passou, quanto ao cumprimento das metas, né, da Corregedoria. Mas ainda perdura 272 processos, sabe, da meta anterior, para cumprir isso, né? Então eu pediria aos nobres conselheiros, assim, a máxima que todos avançaram bem, acho que houve uma redução, mas a gente acompanhasse no sentido de zerar esse processo de 2017 antes de avançar os 2018, né? E tem relatorias que praticamente elas estão zeradas, mas tem umas que tem muita coisa ainda. Então eu para acompanhar. E a gente, a Corregedoria, ela tem cobrado assim, mandado expediente e tal, e eu pediria também aos nobres conselheiros que respondessem esses expedientes, que às vezes a gente torna até insistente, mas isso é uma exigência da própria Tricom, que ela faz também esse controle, vem fazendo no Brasil todo esse controle de cada estado, né? Isso é colocado também nas reuniões, quando os conselheiros estão lá, o presidente, os conselheiros estão lá nas reuniões, eles colocam isso nominalmente de cada estado. Então fica ruim estar lá e ver que o estado da gente está sendo nominado aí com uma carga grande de processo, etc. Então eu pediria, assim, que a gente procurasse sanear o máximo possível isso aí. No mais, acho que está tudo ok. Então é essa a colocação. Ok, conselheiro. Tem um pedido de sustentação oral, né? São dois? Senhor presidente, Não, senhor. pela ordem, eu gostaria apenas que fosse chamado o procurador Osiel Pereira para oficiar nesses dois processos. Ok. O 11.686/2017, 11.960/2017, né, conforme ato de substituição já devidamente publicado no nosso boletim oficial. Ok. Então, o advogado pode... Qual é o processo? O primeiro processo? É o 11.686/2017, não é isso? Relator Leão Diniz Gomes, Ricardo Barreto de Andrade e Marcos Paulo Santiago Teles Cunha, são os advogados da empresa Infosolo. Só para esclarecer que primeiro o conselheiro vai apresentar o seu relatório, posteriormente vossas excelências terão 10 minutos para a defesa, prorrogável por mais 5. E vou passar a palavra ao conselheiro Leão Diniz.
Senhor presidente, antes de começar o processo, a análise do processo, eu queria informar os pares que já está disponibilizado tanto o relatório como o voto. Versos presentes autos sobre os recursos de pedido de reconsideração interpostos pelos doutores Públio Borges Alves, ex-procurador-geral do município de Palmas, Ítalo Ricardo Panato Passo, Ricardo Barreto de Andrade e Yuri Vinícius Arce da Silva, Christian Zini, Antônio Luiz Cardoso Brito e outros. Por meio de despacho, evento 3 dos autos, as presentes resignações foram recebidas e ato contínuo determinou o regular trâmite dos recursos, a saber, Coordenadoria de Recursos, Corpo Especial de Auditores e Ministério Público de Contas. Do pedido de reconsideração, que já está colocado à disposição dos senhores, o parecer do conselheiro substituto Elton Alves da Costa, ele conhece do presente pedido de reconsideração e no método nega-lhe provimento para manter em colúnia o acordo 760/2017. O Procurador-Geral de Contas exarou na sua cota ministerial por intermédio de parecer e assim opinou, como relatório. Em arremate por todo o Senado delineado, a única conclusão possível é pela ilegalidade e irregularidade do edital de concorrência número 14/2014, termo aditivo de re-ratificação no mundo contrato de concessão 211/2014, firmado com a Infosol Informática Limitada, atualmente de titularidade de Palmas Estacionamento Limitada, evento 96, ante o exposto este Ministério Público de Contas, por seu representante signatário, manifesta pelo conhecimento dos pedidos de reconsideração interpostos por serem próprios e respectivos, e no mérito, pelo não provimento para que mantenha o acordo 760/2017. Por meio de despacho, determinou tão somente a juntada do expediente número 8342/2018 e seus anexos ao presente recurso, tendo em vista que a documentação constante do sobredito expediente já integrava os autos anexos, inspeção, concorrência, bem assim que o despacho número 739/2018, datado em 19/10/2018, já havia procedido ao devido encaminhamento, inclusive com a determinação de ciência à interessada doutora Fernanda Cristina Nogueira de Lima, Procuradora-Geral do município de Palmas. Por fim, cumprida a ritualística procedimental, retornaram-se os presentes autos pedido de reconsideração a esta primeira relatoria, a fim de que se profira relatório e voto nos autos em exame e submeta os presentes recursos à apreciação do plenário desta Corte de Contas, em cotejo com o artigo 50 da Lei 1284/2001, de 17/12/2001, combinado com o artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal. É o relatório, senhor presidente. Só para esclarecimento, na realidade são dois advogados, um em nome da Infosol, doutor Ricardo Barreto de Andrade, e doutor Marcos Paulo Santiago Teles Cunha, pela empresa Palmas Estacionamento Rotativo. Então, eu vou passar primeiro a palavra ao doutor Ricardo Barreto de Andrade para falar em nome em defesa da Infosol Informática S.A., por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência. Pois não? Tem um pedido do doutor Marcos que não foi Que Márcio? o procurador da... Sim, pois não. Primeiramente, meus cumprimentos a Vossas Excelências. Desculpa, porque realmente, até peço desculpa ao doutor, eu fiz um pedido de ordem, Excelência, porque a Palmas Estacionamento hoje é a concessionária executora do contrato e analisando o processo, a gente vê vários pedidos do Ministério Público, parecer do Ministério Público, inclusive da auditoria, em alegações de inexecução de contrato, alegações de que não houve a anuência da cisão e que a Palmas Estacionamento também não cumpriria algumas determinações do contrato. Entretanto, a Palmas em nenhum momento foi intimada, citada, notificada a aparecer nos autos e a contestar esses fatos. Inclusive com o Ministério Público alegando dano ao erário, alegando que
a Palmas não executaria o contrato e também que o seu aplicativo, que é o objeto do contrato, não estaria em execução. Então, a Palmas ela tem que participar dessa instrução, senão a gente estaria em pleno cerceamento de defesa. E, pela leitura que eu fiz dos fatos, inclusive, lógico, pelo tempo curtíssimo que eu tive até essa sessão, não pude juntar os documentos, nós temos fatos novos a alegar, inclusive a anuência da cisão. Bom, e quem deve se pronunciar sobre isso é o relator, né? Porque a ele compete a análise de tudo que está nos autos. A nós apenas é demonstrado aqui. Vamos ver o que o relator tem a dizer e depois... Pois não, senhor. Em que pese o pedido do advogado, do jurista advogado, para que não haja cesseamento de defesa, que é o que ele está pleiteando, eu solicito de Vossa Excelência que a gente suspenda essa votação e dê prazo para que a defesa apresente as razões Suspender. na próxima... Eu acho que no caso não seria nem suspensão, não. É retirar o processo de pauta mesmo. eu autorizo, ou senão eu autorizo já ele ingressar nos autos. Pra que Ok, tudo bem. E a gente prossegue com o julgamento, Tá ok. que é o mais sensato. Vossa Excelência... Não é? Não entendi. Autoriza a entrada deles, prossegue o julgamento agora. Conselheira, desculpa. Não, é porque eu não estou compreendendo. Pois é. Porque o relator autoriza O ingresso. o ingresso. Ingresso que tem Tá, e aduziu o advogado que tem documentos novos e tudo a trazer. Então, como nós vamos prosseguir no julgamento? É isso que eu estou falando. Eu acho que nesse caso ele teria que retirar o processo de pauta e analisar o que está sendo alegado. Meu ponto de Inclusive, vista. Não quero induzir. A mim não eu compete. penso que até para eu ter formação do meu convencimento tem que ser diante da prova completa. Então, tem que se ouvir, inclusive, a área Técnica. administrativa, a área técnica. É como eu penso. Eu acho que não é o Conselheiro. momento de ser. O advogado chega na última hora, você tem documento para juntar, teve prazo para fazer isso aí, de repente para-se o julgamento por tudo. Mas pelo que eu entendi, colocou o advogado, não houve nem o chamamento ao processo. Agora entrou o processo, não juntou nada. Então, cabe ele entrar com os recursos cabíveis se for decisão contrária ao interesse da empresa. Mas acho que suspendeu o julgamento por isso, vejo como. São coisas que devem ser resolvidas na própria relatoria. Fica difícil para a gente dar um... Excelência, eu posso fazer um esclarecimento? Há um Pois outro não, caso. doutor. Existe um outro processo que está sobrestado. Esse caso não é não. Esse caso é um recurso que eles entraram sobre a ilegalidade do edital de licitação, do termo aditivo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque me parecia que está havendo um ledo engano aqui, alguma confusão que está existindo. Pois é. A fim de esclarecimento, Excelência, porque eu sou atualmente a concessionária e eu não fui intimado em nenhum momento no processo. E o que eu estou alegando é meu cerceamento de defesa para apresentação de defesa.